Olá, aluno! Olá, aluna! Bem-vindos ao nosso tema de número 2 do nosso curso de capacitação em estratégias de formação de preços. Hoje nós vamos entrar numa parte das nossas diversas estratégias de preços. No tema 1, nós trabalhamos aí uma estrutura introdutória com relação à análise, porque, como eu disse no primeiro tema, hoje em dia nós não podemos formar preço única e exclusivamente baseados em custos, né? É lógico que os custos, a nossa margem de contribuição, a saúde financeira da empresa tem que ser naturalmente respeitada, porque senão nossa empresa fecha. Confere? No entanto, a gente tem que tomar uma série de outros cuidados com relação ao nosso entorno, né? Com relação ao entorno da empresa, o ambiente, a concorrência, o poder de barganha que ela tem com relação a fornecedores e clientes. Tudo isso vai indicar aí se ela pode trabalhar com um nível um pouco mais alto ou um nível um pouco mais baixo de preços. Está certo? E logicamente, a própria diferenciação do produto em si. Sem deixar de esquecer também do serviço, né? Que hoje muitas empresas trabalham com um produto similar, né, aos seus concorrentes, ou um produto que talvez tenha muito pouca diferença com relação aos concorrentes, mas a diferença vem no serviço, no bom atendimento, naquele tratamento VIP para o cliente, tá certo? Então, nós estamos entrando aí em estratégias de preços, parte 1. Bem, gente, nesse tema nós trabalhamos com a abordagem de mercado, continuamos trabalhando com a abordagem de mercado, nós começamos no tema 1 e começamos do composto mercadológico. Nós comentamos sobre o composto mercadológico e, na realidade, ele faz parte de um outro curso, né? Um curso na área de marketing, marketing de serviços, né? Atendimento ao consumidor, etc. No entanto, como é um conceito importante para o nosso tema, então nós inserimos aqui um slide, né? Para dar uma explicação rápida sobre a questão do composto mercadológico, que, como o próprio nome diz, é composto daquelas variáveis que influenciam de alguma forma as nossas técnicas de formação de preço, está certo? Então, vamos dar uma olhadinha nesse slide. Dentro da empresa nós temos os seguintes P's, né? Nós temos o P de produto, preço, a nossa equipe de vendas, promoção, localização e ponto de venda, né? Você deve estar me perguntando, professor, mas a equipe de vendas não começa com P. Mas, na realidade, os P's vêm desses termos em inglês, né? Nós utilizamos aqui um conteúdo teórico, né, que nasceu em terras britânicas e depois em terras americanas, certo? Essas variáveis, gente, compõem aí o mix de marketing interno da empresa, né? São todas elas questões que influenciam a formação de preço dentro da empresa. Então, se nós temos... Eu acabei de comentar sobre a questão do serviço. Então é lógico que se você quer oferecer um serviço diferenciado, você vai ter que ter uma equipe de vendas também nota 10, né? Classe A. Uma equipe de vendas treinada para realmente oferecer esse serviço diferenciado. Temos os 4 P's que a gente comentou muito rapidamente no primeiro tema, que falam do preço, do produto, da promoção e da praça ou da localização da nossa empresa, da nossa loja. Então é lógico que se você oferece um produto para uma classe C, por exemplo, né, uma classe de menor poder aquisitivo, um produto mais simples, digamos assim, e você oferece esse produto numa região abastada da cidade, numa região mais cara da cidade, obviamente que vai haver aí vai destoar, né, o perfil do produto com a característica do cliente que vive naquela região, que por ali transita e que certamente vai entrar na sua loja. Então é importante esse casamento entre o perfil do produto, do serviço, da estrutura que você oferece, com, obviamente, o perfil do cliente que você atende. E fora as variáveis internas, pessoal, nós temos aí as variáveis externas, né? Do ambiente externo à empresa, ou também chamado de macroambiente, que envolve naturalmente o mercado. Mercado aqui, leia-se a nossa clientela, o nosso cliente, a concorrência, o governo, que tem uma participação, no caso brasileiro, uma participação significativa, né? A massa de tributos do nosso país chega a quase 37% do produto interno bruto, do nosso PIB.
Então, uma massa de impostos dessa natureza, naturalmente identifica aí uma participação bastante significativa do governo no ambiente empresarial. E, naturalmente, gente, tratando-se talvez de empresas aí que demandem mais investimentos em tecnologia da informação, internet, né? Hoje nós temos na internet, sem dúvida nenhuma, um meio de distribuição de extrema importância. Então, muitas empresas atuam não apenas no mundo de tijolo e cimento, como se diz, né? Mas também atuam no mundo virtual, vendendo seus produtos e serviços, tá certo? Então, o grau tecnológico e a estrutura de custo que você tem é a última influência externa aí no seu ambiente empresarial, no ambiente empresarial que você está gerindo ou estudando, ok? Vamos continuar então e vamos, obviamente, iniciar com um conceito de preço, né? Então, se nós dermos uma olhada rapidamente nesse próximo slide aqui, nós temos o conceito de que preço é o volume de dinheiro cobrado por um produto ou serviço. E nós veremos, no decorrer desse tema e do próximo tema, nós veremos que, ok, preço representa esse volume cobrado, mas muito mais importante do que o preço, gente, é o valor que o nosso cliente dá para o nosso produto. Ok? Mas vamos iniciar aí com as estratégias que estão designadas para o tema de hoje e nós falamos com mais propriedade sobre essa diferença entre valor e preço no tema 3, tá certo? Bem, gente, a definição de preço, ela passa por diferenças, né, no decorrer do tempo. Se nós dermos uma olhadinha na nossa história, a gente vai ver que no século XIX existiam muito poucos fornecedores e também muito poucos compradores, né? Nós saímos ali de uma parte ainda do mundo estava vivendo a escravatura ou uma situação econômica ainda muito lenta, né? Não existia a dinâmica econômica que existe hoje no país como o nosso. Então, esses poucos fornecedores e esses poucos compradores, naturalmente, como ambos eram poucos, negociavam diretamente um com o outro, né? No decorrer do tempo, entramos no século XX, aí na primeira metade do século XX, começam a entrar no mercado efetivo de consumo uma certa quantidade de consumidores, especialmente na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, onde a atenção, a preocupação com a questão de distribuição de renda já acontecia há mais tempo e, especialmente nos Estados Unidos, pós-Segunda Guerra Mundial, que teve um boom econômico muito forte. O Brasil também teve, né? Mas os Estados Unidos encontrou ali, naquele período pós-Segunda Guerra Mundial, um período muito farto para a sua economia, né? Muita produção e muita gente ganhando dinheiro, literalmente, e entrando no mercado consumidor. Então a gente passa a ter uma quantidade maior de compradores, né, mais parecido com as características de hoje, por uma quantidade ainda pequena de fornecedores. Esses poucos fornecedores, de certa maneira, se reuniam, como eles eram poucos, e ainda não existiam muitas regras nas questões éticas de mercado, esses poucos fornecedores se reuniam e basicamente combinavam o preço de venda. Então, todos cabiam ali numa sala, né, ao redor de uma única mesa, negociavam e definiam ali um preço único, praticamente, de venda. Então, independentemente da marca, as empresas vendiam praticamente pelo mesmo preço. Mas no final do século XX, né, ali pela década de 80, nos Estados Unidos e na Europa, e posteriormente, um pouco depois do Brasil, principalmente depois de 94, com o Plano Real, a quantidade de consumidores continua aumentando e ela aumenta exponencialmente, né? Especialmente nos Estados Unidos e na Europa, nesse eixo que naquela época era chamado, aqueles países, né, eram chamados os países de primeiro mundo, algo que já não existe mais nos dias de hoje, né? Mas naquele tempo era assim que eles eram conhecidos, porque eles estavam, economicamente falando, muito distante, por exemplo, de América Latina, de África, sem condições de comparação, e até mesmo do Sudeste Asiático, né, nos países que hoje representam aí alguns dos países mais ricos do mundo, mas na época não eram.
Então, surge o conceito que Mintzberg, né, registrou como sendo que o cliente é o rei, né? O cliente é o rei justamente porque pela quantidade de consumidores, nós temos aí uma quantidade pequena de fornecedores e essa maioria de consumidores passa a definir o que quer ou não quer consumir, né? E finalmente nós entramos no século XXI, onde não apenas o cliente é o rei, nós já ultrapassamos esse período, mas nós temos duas questões muito importantes. O Brasil já fazendo parte dessa realidade, fazendo parte do sistema de globalização. Nós temos o fato de que com milhões de consumidores agora, para centenas, né, de empresas fornecedoras, o cliente definitivamente é o rei e ele também não quer mais andar grandes distâncias para consumir, né? Petróleo ficou muito caro, combustível ficou muito caro, transporte ficou muito caro, tempo ficou muito caro. Então, soma-se a questão do cliente ser o rei também a questão da localização. E como é que as empresas vencem, então, essa situação? Né? Com escala, né? Com volume de vendas.